Você fala com o seu filho e parece que ele está no mundo da lua? Seu aluno vai mal nas aulas porque ele é completamente desatento? Hoje eu quero falar com você a respeito de algo muito sério e que é facilmente confundido com falta de atenção, relaxo, preguiça. Seja bem-vindo! Nós vamos conversar sobre crise de ausência. Para quem nunca ouviu falar, crise de ausência é um tipo de convulsão que ela envolve breves lapsos de atenção, principalmente em crianças. De uma forma grosseira, para ficar mais fácil de vocês entenderem, a crise de ausência faz com que a criança se desconecte com o mundo. Ela sai do ar. De fato, ela fica num outro planeta. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive com minha filha na época, aos 9 anos de idade, porque tudo foi muito assustador e eu vejo o quão importante é essa partilha, porque você aí de casa, você professor, você mãe, possa estar passando por algo semelhante e não faz ideia do que fazer. A minha filha, Bianca, sempre foi uma menina muito ativa, de personalidade forte e muito inteligente. A Bianca sempre tirou boas notas. Nunca tivemos problemas com ela em relação à atenção na escola, mas a gente, por muitas vezes em casa, falava com ela e a gente tinha a sensação de que ela nem estava prestando atenção naquilo que a gente conversava. Um dia, a professora, e entra aí um pedacinho dessa história, dessa partilha que eu quero que você, professor, entenda o seu papel dentro da sala de aula. Foi através do olhar de uma professora que a Bianca foi diagnosticada posteriormente com a crise de ausência. A Bianca apresentou, por um tempo, alguns chamados tiques. Ela tinha alguns espasmos do lado esquerdo do rosto e a professora, conhecendo bem a Bianca e todo o seu perfil, seu temperamento, me questionou. A Bianca está passando por algum problema porque ela tem tido uns tiques nervosos na sala de aula e eu tenho percebido que isso tem ficado cada vez mais constante. Na hora eu disse para a professora que não, que estava tudo bem, que talvez ela tivesse brigado com alguma coleguinha e estava fazendo isso para chamar a atenção e não dei importância. Mas eu cheguei em casa e comecei a observar. Não é possível que eu, como mãe, não teria notado algo estranho na minha filha. Por umas 2 horas eu fiquei encarando a minha filha, tentando visualizar algum movimento que não fosse normal aos meus olhos. E eis que aconteceu. Bianca teve o espasmo, eu fiquei extremamente assustada e gravei. Fiquei de plantão mais umas 2 horas, porque até então não acontecia sempre, era vez ou outra. E consegui filmar e encaminhei para a pediatra dela. E falei, olha, doutora, Bianca tá com umas coisas estranhas, uns tiques nervosos. Você acha que pode ser emocional? E na hora a médica me respondeu dizendo que ia encaminhar para uma conhecida, que era neuro, porque o caso da Bianca poderia ser algo mais sério. E no dia seguinte já tive o contato dessa neuro, que foi uma mãe para nós. Marcou imediatamente a consulta.
Quando chegou no consultório, ela fez alguns exames, procurou conhecer toda a história da Bianca, e no primeiro teste, ela confirmou que o que a Bianca tinha era crise de ausência. Na ocasião, até ela achou bem estranho, pelo histórico escolar que ela tinha, porque normalmente a criança que apresenta a crise de ausência, ela tem um rendimento escolar de médio para baixo. Por quê? Porque em alguns momentos, e essa crise ela pode acontecer de 5 segundos até 25, 30, que foi o caso, o auge de crise que a Bianca teve. A gente percebeu que começou com 8 segundos e até que o remédio fizesse efeito, Bianca estava tendo cerca de 15 crises, cada uma de 30 segundos. Então, o normal era a criança, no caso ela, apresentar um rendimento escolar muito baixo, o que não acontecia. Então, foram feitos todos os exames e a médica constatou que o caso da Bianca era um caso atípico muito leve, que pode ser corrigido com medicamento, mas que se ela precisar usar o medicamento o resto da vida, ela teria uma vida normal. E daí nós começamos a luta com o medicamento, porque o medicamento não era compatível com ela. Parecia que quanto mais ela tomava o remédio, mais crise ela tinha. E foram aí 5 meses de luta e, enfim, nós conseguimos um medicamento que atendesse a necessidade dela e que tivesse êxito. Então, eu gostaria de partilhar com você, você pai, você professor, que o teu olhar para com o seu filho pode ser crucial em algum diagnóstico. Nem sempre quando a criança está desatenta, vai mal na escola, é porque ela é preguiçosa. Nem sempre os casos são de déficit de atenção. Às vezes vai muito além daquilo que a gente conhece e ignorar qualquer sinal é uma besteira e um atraso na cura dessa criança. Então hoje, partilhando a minha história e a história de Bianca, eu gostaria de te ajudar de alguma forma. Talvez você passe por isso, conheça alguém que vivencia algo semelhante, que procure um neuropediatra, um bom neuropediatra, que é aquele que sabe do que está falando, aquele que vai confortar o teu coração enquanto pai, enquanto mãe. Nós tivemos a sorte de ser atendido por uma médica que é incrível, carinhosa, que soube compreender as nossas angústias. Tive sorte de ter uma professora que conhecia a minha filha de cabo a rabo e que nos primeiros sintomas e comportamento diferente, ela teve o cuidado de nos avisar. Então, que você tenha essa sorte também, que você encontre bons profissionais e que o seu filho, que era taxado de preguiçoso, seja uma criança atendida com qualidade e olhada de uma forma especial. A minha filha não tem problema. A minha filha vive uma condição, hoje completa 2 anos de tratamento, e ela vive como uma criança normal, brinca, se desenvolvendo como deve ser desenvolvido. Com o medicamento ela não teve mais a crise de ausência, os exames dela têm apontado boa evolução, e isso só foi possível porque houve alguém que percebeu algo de diferente daquilo que não era normal acontecer. Eu fico aqui, encerro a minha partilha, me coloco à disposição caso você tenha alguma dúvida a respeito. Se você é da cidade de Londrina,
e tem a necessidade de uma indicação, eu indico com muito carinho e muita segurança doutora Ana Carolina Gobo, uma excelente profissional que sabe do que está falando. E eu deixo também o meu carinho, o meu respeito a você, professor, na esperança de você ter compreendido o teu papel dentro da sala de aula. Ser professor vai muito além do beabá. É preciso que a criança seja olhada de uma forma única, que ela seja reconhecida no meio de outros milhões de alunos, porque cada aluno é um ser individual e que precisa ser olhado como tal. Fiquem bem e até a próxima.